Salve, salve galera, bem-vindos ao canal VetorArt. E prosseguindo nossas aulas de Corel, agora vamos seguir aqui para os menus de formas, né? Na verdade a ferramenta forma. Então tem vários tipos de ferramenta aqui. Eu vou mostrar os 3 menus da barra de ferramentas e cada um tem um recurso diferente. E também tem alguns atalhos bem comuns aqui que a gente vai usar hoje, que é a tecla F5, aliás, F6 e F7, e também o F10, né? Já vou explicar por quê. Então, na tecla F6 temos o quadrado. Então, quem usa muito Corel já sabe que no F6 tu tem o atalho ao quadrado, e se apertar o F7 tem atalho para o círculo. E é importante entender uma coisa aqui, ó. Então, vou voltar para F6 que eu quero quadrado, ó. F6 quadrado. Para fazer uma forma exata, você tem como truque a utilização da tecla Ctrl. Quando tu segura Ctrl e faz o objeto, ele vem perfeito, ó, com todos os lados iguais. Seja ele o quadrado ou o círculo, né? Certo? Esse é um modo bacana. Outro modo também, se você fizer o objeto e estiver torto, tu pode vir aqui na parte superior e alterar o valor também. Colocar, por exemplo, aqui, ó, 20 milímetros. E tem que soltar o cadeado, né? Esse cadeado aqui. 20 por 20. Que aí, se tu fizer isso aqui com o cadeado aberto, tu pode alterar a altura e a largura. Aí, se tu fechar o cadeado de novo, aqui, que é o bloquear a proporção, eu colocar 30, ó, o outro já muda para 30 junto, porque daí ele vai respeitar a proporção, tá? Como é que se aplica isso? Beleza. Então, como eu falei, o F6 é o quadrado tradicional, tu pode fazer como quiser, fazer barrinha, né? Você faz aqui o quadrado. E se segurar o botão, logo abaixo tem um retângulo de 3 pontos. Que a gente tem um retângulo um pouco diferente, ó. Tu vai clicar, tu vai até a página, faz um risco, ó, tu vai fazer um risco. Aí tu puxa naquela direção, ó, e ele forma um quadrado com aquele ângulo de inclinação que tu escolheu. E tu pode fazer até outros depois, ó. Tu puxa um risco aqui, então tu pode fazer, sei lá, algum tipo de paralelo, ó. E quando tu puxa, ele faz o quadrado. Então isso é bem interessante, ó. Que é o quadrado que tu faz com um risco primeiro, tá? Isso aqui ele tem as suas utilidades. A primeira impressão que a gente tem é que é uma coisa meio inútil, mas tem sim as suas utilidades no Corel aí. Pode fazer isso aí. Parecido com um círculo, ó. Tu tem um círculo normal, certo? E se você for lá, segurar o botão, escolher o de baixo, tu tem um círculo e tu faz primeiro um risco. Aí tu solta o risco, ele forma o círculo com base naquele risco, ó. Aí tu puxa para fora, ó. Então tu puxa um risco para fora, ó, e ele faz um círculo. Aí tu pode brincar aqui de fazer umas experiências com esse tipo de efeito, né? Ó, que interessante, né? Então esse é o círculo, lembrando, F6 o quadrado, F7 o círculo, tá? Beleza? Top, né? Prosseguindo, logo abaixo a gente tem formas. Aqui tem o polígono, que também tem um atalho, tá? Que é a tecla Y. Esse aqui é difícil de decorar. Eu não costumo lembrar, mas enfim, ó. Se tu apertar o Y, tem acesso ao polígono, tá? Você pode decorar aí se achar interessante. E o polígono, quando você escolhe ele, ele vem assim, ó, com 5 lados, né? Aí tu pode alterar isso aqui, colocar aqui, ó, mais, ó, tá? Com 6 lados, 7, 8, quantos lados você quiser. Então, você pode fazer essa alteração. E aqui, se você voltar para a ferramenta forma, e é por isso que eu falei em F10, ó, dá um F10 que tu volta para o forma. Que o forma, ele vai interagir, ó, com os pontos. Olha que legal. Então tu pode fazer alterações aí nesse teu polígono, tá? Ou qualquer forma pronta. As formas automáticas, elas costumam ter aí, até o próprio quadrado, ó. Quando tu vai na F10, que é na forma, que é a segunda flechinha aqui, lá na aula de forma eu expliquei isso para vocês.
Você pode vir aqui no quadrado, nos cantinhos, ó, o que ele faz curva, ó. Tu viu? Porque é uma interatividade que ele tem. Tá entendendo? Ó, o círculo também, mesma coisa. Eu vou no círculo, apertei o F10 pra fórmula. Ó, eu vou aqui, ó o que acontece. Pra cá, ele faz isso. Se eu fosse pro outro lado, ele fazia diferente, ó. Então, a ferramenta forma, ela interage. Mas é importante entender o seguinte, ó. Tu colocou o objeto aqui, tá? Aí com a forma, repito, tu pode alterar esses pontos. Só que se tu fizer um Ctrl Q ou fizer botão direito aqui com seleção, botão direito colocar converter em curvas ou Ctrl Q, em curvas isso não vai acontecer, ó. Tu vai dar o F10, quando for mexer no ponto, só aquele ponto que vai mexer. Então, um objeto em curvas, ele é o objeto que tu faz a alteração e a alteração ela fica limitada àquele único nó, né? Outro exemplo aqui, eu coloquei o quadrado, aí dei um Ctrl Q, converti em curvas, aí apertei o F10, que é a tecla da forma, né? Aí eu fui alterar aqui a forma, olha o que aconteceu. Ele fez isso. Por quê? Porque nesse caso, deixa eu voltar para o quadrado, ó. Se eu pegar o quadrado e eu for para a forma direto, ó, ele faz isso. Só que se eu quebrar esse quadrado, dar um Ctrl Q, acabou, ó. Se eu mexer aqui agora, o que acontece? Ele deforma o objeto. Tá? Isso é importante entender. Vamos passar rapidinho agora pelos próximos recursos aqui. Então, além do polígono, tem a estrela, tá? Que tu também pode escolher quantas pontas tu quer aqui na parte superior, né? Aí cada caso é um caso, né? Ó, pode escolher também a estrela de modelos diferentes de estrela também, ó. Tem esse modelo aqui, ou até mesmo, tu vai mudando aqui, ó. Então tem modelo assim sólido ou modelo vazado, ó. Nota que tem uma diferencinha, né? Dos dois modelos aí. Na forma, tu vai alterar os pontos, ó, da estrela, como eu expliquei antes, ó, altera os pontos. Deu um Ctrl Q. Se está em curva, não tem como alterar, ó. Tu vai alterar um por vez, tá? Isso é padrão em todos os objetos. Então a gente tem aqui tipos de estrela, tem espiral. Tu vai escolher, ó, a quantidade de linhas que vai ter esse espiral. Tu pode trocar aqui, ó. Por exemplo, vou colocar aqui 4. Eu abro aqui, ó, tem menos linhas. E claro que tudo é alterável. Então tu pode alterar, por exemplo, a espessura da linha, o tipo de linha, ó, linha tracejada, ou botar uma flecha na ponta, ou até mesmo mudar a espessura da linha, uma linha bem grossa aqui, ficou estranho. Uma linha um pouco mais grossa, com uma flecha na ponta. Na ponta uma flecha, na outra o rabo da flecha, ó. Né? Então tu pode alterar tudo isso aí numa boa, ó, botar linha sólida. Então tu pode alterar isso aí sem nenhum problema. Tu vem aqui e altera, simplesmente altera, né? O que pode alterar, porque aqui pode mudar até a ordem aqui, o começo, o fim, né? Ó, esse aqui ele vai ficando mais curto no centro, e esse aqui ele faz padrão, e aqui mais curto no centro. Que vai afunilando, né? Tipos de espiral. Formas comuns. Isso aqui é muito comum, tá? Inclusive essa aula eu vou chamar de ferramenta formas, mas claro que eu mostrei um monte de coisa aqui, mas as formas comuns são aquelas formas que são prontas, né? Ó, são pré-prontas, e quando tu escolhe formas comuns aqui, na parte superior tu pode trocar o modelo aqui, ó. Aí tem outras formas também, tem bastante formas. Algumas formas lembram as formas lá do Office, do Microsoft Office. Então tu vai ver que tem muita forma conhecida nossa aqui. Muita forma comum. Que a gente tem a impressão que já viu essas formas antes. Né? E elas podem ajudar aí. Tem até os clássicos balões, ó. Balão de conversa, né? De diálogo, né? Tem aí, ó. Tá? E aí com a tecla F10, que é o forma, né? Tu pode interagir com elas, ó. Pode modificar de alguma forma as formas, né? Que no caso aqui eu deixo um pouco mais fina aqui a linha. Eu posso trocar aqui a direção dessa, né, da flechinha aqui do balão, né, para apontar aqui pro personagem, enfim.
Lembrando que tudo tu pode também mudar a espessura da linha, pode mudar o tipo da linha, pode pintar, né, e etc. Tá? E se quiser que ele pare de interagir, ó, não quer mais que ele interaja aqui, ó, ou seja, esse ponto ele perca seu poder de interação, tu dá um Ctrl Q e pronto, ele virou uma figura convertida em curvas, né? Ou tu pode usar o botão do mouse, botão direito do mouse e converter em curva também. Aí pronto, virou curva. Aí ficou um pouco mais fácil de você estar mexendo com ele aqui. Certo, pessoal? Outra coisa, vamos continuar então? Então tem vários tipos de formas aqui, automáticas. Tu vai clicar aqui e vai escolher, depois que escolher ali, tu escolhe aqui em cima, né? Ó, todas essas formas aqui, ó, bastante opções de formas. E logo abaixo a gente tem o que? A gente tem impacto. Isso aqui é um recurso novo, né? Ele gera um efeitinho aqui. Tu pode escolher radial ou paralelo. Vamos colocar primeiro paralelo, ó. Então tu abre um quadrado, ó, ele faz tipo uns risquinhos assim. E ele pode trocar o tipo, se quer que faça uma coisa mais ovalada ou uma coisa um pouco mais pontuda assim, tu escolhe. E o radial, no caso, é circular, ó, um círculo, né? Até pode ter alguma utilidade para isso aqui, né? Eu nunca usei, mas pode acabar precisando para usar. E o papel gráfico, que lembra muito uma tabela, ó, tu escolhe lá, ó, linhas e colunas, né? Então tu vai escolher, por exemplo, vou colocar aqui cinco linhas e 3 colunas. Então eu puxo aqui, ó, fiz o contrário, na verdade, né? 5 colunas, ó, colunas, que, né, nessa direção aqui, né? 5 colunas e 3 linhas. Tá, até eu vou fazer diferente, eu vou botar 3 aqui e 5 embaixo. Que é mais comum para tabela, ó, viu? Então tu tem uma tabela aqui, ó, que tu vai fazer com isso. Tu pode desagrupar aqui, botão direito, desagrupar, que tu vai soltar, são quadradinhos, ó, olha que interessante. Aí tu pode trocar a cor, mudar a espessura de cada um deles. Tu pode alterar esses quadradinhos da tabela, eles vêm grudados assim, agrupado, ó. Tu vai aqui e te desagrupa. Tem um comando, né, que é Ctrl U para desagrupar, Ctrl G para agrupar, isso em qualquer programa, que é Group, né, e Ctrl U, então Ctrl U desagrupa, pronto. Tudo solto, ó, os quadradinhos. E tu pode pegar esses quadradinhos aqui e usar como quiser. Inclusive, isso aqui não é a ferramenta tabela, né, mas tu pode usar sim para criar uma tabela sem nenhum problema. Inclusive, na próxima aula, que vamos conhecer aqui a ferramenta texto, que é um recurso muito elaborado do Corel, né? Vai dar acho que umas 2 aulas, tá, de texto. A gente vai conhecer o texto, e o texto ele faz muita coisa, inclusive tu pode usar essa tabela, pode pegar a tabela aqui, desagrupar ela, dar um Ctrl U e escrever dentro das células aqui. Não tem nenhum problema. Pessoal, essa foi a aula, ficou um pouco longa, né? Tem bastante recursinho aqui. Então pratiquem as ferramentas, ó. Lembrando que o quadrado F6, o círculo F7 e o F10 para mexer na forma. F6, F7, F10. Pratiquem, tá? É bem fácil de lembrar. E tem mais um monte de formas. Aqui o polígono é o Y, e o espiral é o A, e o papel gráfico é o D. Olha que bacana. Apertou o D, ó. Já puxa aqui a tabela, entre aspas, né? Vamos colocar mais linha aqui, vamos colocar aqui umas 20 linhas, olha que legal. Ó, viu? É bem uma tabela mesmo. Pessoal, muito obrigado pela atenção, tá? Até uma próxima, um forte abraço e tchau, tchau.